Paulo, o candidato Ricardo Boulos, derrotado, apresentou já, né, Guilherme Boulos, já apresentou uma notícia crime ao TSE contra Tarcísio de Freitas e Ricardo Nunes, por declarações sobre o PCC. O governador acusou, sem provas, a facção criminosa de orientar votos no candidato do PSOL. Vamos ver primeiro a fala de Tarcísio. Interceptação de conversas, né, e de orientações que eram emanadas de presídios por parte de uma facção criminosa, orientando determinadas pessoas em determinadas áreas a votar em determinados candidatos. Houve essa ação de inteligência, houve essa interceptação, agora isso não vai ter influência nenhuma na eleição. Qual era o candidato, prefeito, que eles estavam orientando a votar? Qual era o candidato que eles orientavam a votar? Em São Paulo? Boulos. Então, a fala do governador Tarcísio de Freitas ao lado do candidato Ricardo Nunes, aliás, do prefeito, né, que foi reeleito. Isso foi durante o processo da eleição. Foi durante o processo da eleição, ainda não havia se encerrado a votação. Agora vamos ver a reação de Guilherme Boulos. Governador do estado de São Paulo, governador Tarcísio, acabou de divulgar, ao lado do candidato dele, acabou de fazer uma declaração extremamente grave, sem nenhum tipo de prova, dizendo que o PCC teria determinado voto em mim. Gente, olha o nível. Eu tô agora, acionei minha equipe, o jurídico, nós vamos entrar com todas as medidas cabíveis contra o governador e quem propagou essa mentira, né? Ele está dizendo que aconteceu, mostre. Agora, no dia da eleição, preocupado com os resultados, o governador do estado faz uma declaração irresponsável, mentirosa, como essa, ao lado do seu candidato, que é o meu adversário. Gente, olha a gravidade e o nível que a gente está chegando. A ministra Carmen Lúcia, presidente do TSE, se manifestou sobre essa ação. Que um país que faz uma eleição de 5.569 municípios num dia, de 8 da manhã, horário de Brasília, até às 17 horas, que consegue 4 horas depois de dar o resultado das eleições, ou como hoje, 2 horas e 15 minutos depois, dá o resultado que a Justiça Eleitoral não está cumprindo a sua função, é realmente e muito longe num pensamento, eu acho. Mas de toda sorte, sobre um caso que aconteça quando 33 milhões de eleitores estão na urnas com 102 candidatos e que já foi judicializado, segundo os senhores mesmos informam, a Sônia acabou de dar notícia, a Justiça Eleitoral tem prazos curtíssimos e será dada a resposta. Professor Marco Antônio Villa. Bem, por partes. A ministra Carmen Lúcia foi muito feliz. 5.569 municípios. É um mundo, é um continente. A eleição no segundo turno foram agora 51 municípios. E é fantástico a qualidade da Justiça Eleitoral e do processo em si, porque em menos de 3 horas nós já tínhamos todas as respostas sobre todas as eleições. Que país consegue fazer isso? Nenhum. O Brasil faz com muita eficiência. Então, vamos ver as coisas boas, que eu acho muito importante. É realmente exemplar, sem nenhuma denúncia de fraude, etc, etc, etc. Acabou aquela maluquice de eleições atrás, daquelas denúncias, todas fake news, né? Mais uma vez, a Justiça Eleitoral está de parabéns. Segundo, a declaração do governador foi, no mínimo, infeliz. Na verdade, foi muito mais do que infeliz. Por quê? Porque não tem, evidentemente, base de provas, de indícios suficientes, né? E outra coisa, o que causa estranheza é que isso não ia mudar em nada o processo eleitoral, tendo em vista que quem acompanha par e passo, eu tenho meus amigos nas duas composições políticas, mas estava claro, mesmo os mais animados, otimistas da candidatura Boulos,
que a derrota estava ali, era evidente, não sabia só o tamanho dela, 10 pontos, 12 pontos percentuais, cada um falava uma coisa, mas nunca ninguém falava menos que 10 pontos. Então isso não ia ser alterado. Cabe perguntar, por que fazer essa afirmação? E que o diminui, eu estou me referindo especificamente ao governador, tendo em vista que ele tenta construir uma imagem que é distante do chamado bolsonarismo raiz, né? Abrindo um espaço para uma possível candidatura à presidência da República em 2026. Por quê? Para o governo do Estado, ele não precisa fazer mais nada, basta ser candidato à reeleição. Mas para a presidência da República, a composição é mais complexa, caso ele tente ser. Tanto que ele não vai continuar no Republicanos e não vai mais, como chegaram a insinuar, para o Partido Liberal. Isso também é uma questão importante. Agora, por fim, e não menos importante, Amadeu, o que chama a atenção, como a fala nas eleições, desde o primeiro turno e agora no segundo turno, sobre crime organizado, virou uma coisa comum. Ele apoia o Paulo, apoia a Maria, apoia o José, como se fosse um protagonista da cena política brasileira. Não é. Nós estamos falando de ações gravíssimas, né? Então é necessário, primeiro, antes de discutir isso eleitoralmente, que as polícias civil, militar, a Polícia Federal, em suma, todas as instâncias do Estado, na esfera estadual e na esfera municipal, enfrentem esse grave problema que pode, a longo prazo, minar o sistema democrático brasileiro. Foi mesmo uma coisa estapafúrdia, fora de hora. Não deu para entender esse comportamento quase criminoso do governador nessa fala do PCC, né, Ari? E ontem, quando nós mostramos aqui no quente dos fatos, você deu uma explicação que eu vou resgatar agora, porque, do ponto de vista político também, independente dele ter cometido um crime que eu acho que cometeu, sim, não fazia sentido, Amadeu, Ricardo Nunes com uma vitória de quase 20 pontos percentuais à frente de Boulos. O professor já explicou, ele com a rejeição proibitiva, fazia o menor sentido aquele ataque infundado, sem provas, contra o candidato no meio do processo. Ali era para ele ignorar o Boulos, porque o Nunes já estava reeleito. Então, esqueçamos o crime. Do ponto de vista político, também não houve sagacidade nenhuma. Ali foi uma coisa... Eu reputo, para além, né, do ilícito, e ele foi pego ali na coletiva e impensadamente falou. Não sei, um cara governador, ele quis dar sendo bolsonarista, que também sabe fazer isso. Também não faz sentido ele dar sendo bolsonarista. Também não faria, é verdade. Mas vamos lá. Que tal cuidar da saúde da sua equipe com quem é da gente?